Adão colocou o nome da sua mulher, Varoa. É o que nos fala a palavra do Senhor, no capítulo 2, versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada Varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão colocou o nome da sua mulher Eva depois da queda. É o que nos fala o versículo 20 desse mesmo capítulo. Continuando o versículo 24. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Para quem Adão se referia quando se tratava deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher? Para os homens que já existiam naquela época, que foram criados pelo poder da palavra de Deus. Também nos fala a palavra do Senhor que Adão e a sua mulher pecaram, o pecado da desobediência, e por isso eles foram postos para fora do jardim do Éden. E para onde foram? Adão e Eva foram para fora do jardim do Éden, mas mesmo assim continuaram na terra, com os homens e mulheres que já haviam naquela época, que foram formados pelo poder da palavra. Também sabemos que Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Caim teve um diálogo com Deus. Vamos ver agora na passagem do capítulo 4, do versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar, me matará? Quem é todo aquele que iria achar a Caim? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Quem seria aqueles que poderiam ferir a Caim se o achasse? E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela a concebeu, e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Quem seria essa mulher que Caim encontrou? Uma das filhas dos que foram criados pelo poder da palavra de Deus, que já existiam naquela época. E nos fala a palavra do Senhor que depois Adão e Eva tiveram filhos. No capítulo 5, no versículo 3, começando do versículo 3. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Nos fala bem claro a palavra do Senhor, que depois que Caim matou Abel, que Caim saiu errante, Adão teve um filho chamado Sete. E depois Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Depois de tudo isso ter acontecido, a geração de Adão e Eva continuou. Assim nós, no capítulo, versículo 1. E sei o que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram os filhos dos homens, são os homens que foram formados pelo poder da palavra. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que conheceram. Viram os filhos de Deus. Quem eram os filhos de Deus? Os descendentes de Adão e Eva. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra,
E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém o Senhor viu a Noé. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Deus falou para Noé construir uma arca e nessa arca colocar a sua família e de cada espécie de animal um casal. Noé obedeceu à voz do Senhor. Porém veio o dilúvio, e com o dilúvio a destruição de todos os seres viventes. E só sobreviveram a família de Noé e os animais que estavam na arca. Quer dizer que todos os seres viventes que haviam naquela época, a não ser a família de Noé, foram destruídos. Sendo assim, uma nova ação, descendentes da família de Noé. Hoje, todo homem e mulher existente são descendentes, consequentemente, descendentes de Adão e Eva. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Os seres viventes que foram criados pelo poder de Deus morreram. Foram exterminados com o dilúvio. Por isso que Darwin encontrou crânios humanos gigantes. Em relação a esse tema, nós encontramos no versículo 4 do capítulo 6 do livro de Gênesis. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os valentes da fama. Os gigantes daquela época são os gigantes que são encontrados, os seus crânios, os seus fósseis, hoje, pelos cientistas. Por isso que Darwin levantou a teoria da evolução, porque ele encontrou crânios humanos gigantescos. Por isso pensou ele que o homem naquela época eram como gorilas. Mas ele encontrou os crânios dos gigantes daquela época, que foram criados pelo poder da palavra de Deus. Adão não foi criado pelo poder da palavra de Deus. Adão foi formado por Deus. Por isso o homem hoje, todos, homens e mulheres que estão na nova geração, hoje encontrados, não tem um crânio igual pelo Darwin. Somos descendentes de Adão e Eva. Todos, homens e mulheres que hoje existem, são descendentes de Adão e Eva. Descendente de homem e mulher formado com um propósito de ter comunhão com Deus, de cuidar da terra, não de fazer descaso da presença do Criador e de destruir a terra, como hoje há muitos homens e mulheres que não têm mais um compromisso com Deus, nem querem ter comunhão com seu Criador. E homens e mulheres que não se preocupam com a terra e que destroem. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. A palavra de Deus, ela é verdadeira e tem solução para tirar toda a sua dúvida. Esse estudo foi feito para tirar sua dúvida. Cristão, não cristão, teólogos, cientistas
e para todos vocês que criam na evolução humana de Darwin. Que Deus te abençoe.